Bom dia, povo abençoado, mais uma vez aqui para a gente estar meditando. Como é que vocês estão? Hoje, dia 7 de novembro, sexta-feira, sextou, né? Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui. Vem aí, final de semana se aproximando. E de antemão, já quero desejar para você um final de semana abençoado. Que você possa aproveitar bem esse tempo de descanso aí, que é o período do final de semana. E não deixando de buscar o Senhor, beleza? Vamos aí para mais um videozão. Essa semana foi uma semana complicada, né? Ou melhor, desde a semana passada aí, algumas ocorrências ocorreram aqui no estado do Rio de Janeiro, ao qual nós estivemos orando para Deus trazer sabedoria aos nossos líderes aí, né? Nas suas tomadas de decisões, para que o povo não sofra. Beleza? E o tema que eu quero falar com vocês hoje é exatamente um pouco sobre isso, né? O quanto isso nos atinge enquanto povo de Deus. Qual seria o posicionamento correto? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Vamos a um texto bíblico, como sempre. Deixa eu tomar um assento aqui, para a imagem não ficar tremendo. Beleza? Nós vamos aí meditar numa passagem conhecida para quem é leitor da Bíblia, com certeza. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Uma passagem que menciona feito na época do rei Josafá, né? O rei Josafá foi um rei muito bom, seguiu os caminhos do Senhor, e o Senhor era com ele. E no capítulo 20, exatamente no versículo 17, tem uma passagem que muita gente conhece, quando Deus diz a Josafá, né? Intermédio do profeta: nessa peleja não tereis que pelejar. Vão, que eu, o Senhor vosso Deus, pelejarei essa batalha por vós. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. É isso aí que está dizendo essa palavra. É no tempo de guerra. Vamos contextualizar melhor isso aqui, né? Você vai ver no início desse capítulo aí, a partir do versículo 1, quando diz que os povos dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas se juntaram para invadir Judá. E essa notícia chegou ao rei Josafá, que logicamente temeu, né? Porque era um numeroso exército que vinha contra ele. E ele, como servo do Senhor, prostrou-se em terra e buscou o Senhor. E ele, em sua oração, clamou, e mencionando os feitos do Senhor, inclusive um feito que tinha a ver com esses povos. Porque quando o povo de Deus entrou na terra prometida e tomou as terras, Deus mandou poupar essas nações, porque a ordem era entrar, destruir, exterminar os inimigos e tomar posse da terra. Era desse jeito. Porém, esses povos foi ordenado que fossem poupados. E agora esses povos se juntavam justamente para vir contra Judá na época do rei Josafá. E a resposta do Senhor foi exatamente essa: vão, que essa peleja vocês não vão ter que pelejar. Dito isso, vamos começar aqui a nossa reflexão, né? Porque muita gente toma por base isso e acha que todas as lutas são do Senhor, né? Você se embaraça, se coloca em situação difícil, busca problema, aí depois, quando o problema vem,
aí acha que a peleja é do Senhor. Se foi você mesmo que buscou, você tem que resolver. Logicamente, Deus é contigo, porque o arrependimento, né, das atitudes e ações, elas são colocadas diante de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia e graça, peleja, né, por nós. A Bíblia fala sobre isso, né, que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco em todo momento. Ele não nos abandona em tempo algum. Porém, é necessário que nós reconhecermos o senhorio dele e o arrependimento pela nossa atitude errada. Hoje, nós vivemos um tempo de guerra. Embora muitos governantes aí não queiram reconhecer isso, mas os números mostram que nós vivemos em guerra. Se morre mais gente aqui do que em países que estão em guerra. Estatisticamente, isso é inegável. Porém, politicamente, alguns teimam em negar, né? Mas existe uma guerra urbana que é realmente terrível. Você vê aí os armamentos que são usados em lugar urbano, armamento de guerra, e não são poucos. Isso aí é só ver quem assiste televisão aí, o noticiário, seja o que for. Qualquer criança sabe o que é um fuzil. Inclusive, de repente, onde mora, sabe reconhecer até o tipo de arma que é. Isso chega a ser triste, né? Pois bem, estamos em guerra, isso é inegável. Inegável a situação que nós estamos em guerra. E no meio dessa guerra, né, sofre o povo. E o que acontece? Toda essa violência que é propagada, né, os motivos pelo qual se dão, ela acaba gerando em nós uma revolta, né? Porque nós vemos que aqueles que praticam crime, eles são verdadeiramente inimigos da população de bem. Eles são verdadeiros terroristas. Eles, principalmente os faccionados, né? É uma coisa assim terrível. E nós vemos que isso aí aqui no Rio se implantou de tal maneira, está enraizado dentro de comunidades, que cada um tem uma teoria, né? Já foi falado aí por pseudo-especialista que basta só jogar pedra que dá para acabar com a bandidagem, né? É complicado, né? A polícia faz o papel dela, papel legal, papel instituído pelo Estado, eles estão ali ganhando dinheiro para isso, para combater a criminalidade. Quando eles combatem a criminalidade, aí chamam de assassinos, que houve um massacre e um assassinato. Isso quem falou foi o nosso próprio presidente, tá? Complicado. Ah, eles foram ali, não deviam matar, mas o policial não foi para matar, o policial foi para cumprir mandatos de prisão. Porém, sabido de todos que aqueles bandidos estavam ali, né, naquela fortaleza, armados até os dentes, não estavam ali para se entregar. Ou você então dá uma caixa de bombom e flores e manda eles se divertirem, ou você faz o que tem que ser feito. Eu entendo assim, tá? E foi o combate. E tendo um combate de guerra à morte. Eles queriam estar festejando, na verdade, a morte de 115 policiais e a baixa de 4 bandidos. Mas como não foi isso que aconteceu, né? Tá tendo essa repercussão toda. Porque morreu 115 bandidos, sem contar mais de 100 presos, sem contar farto armamento, droga, a destabilização daquela fortaleza, pelo menos momentaneamente. Fato é esse. Se essa é a solução, não sei. Sei que chegamos a esse momento porque não se foi tomada nenhuma atitude
nesse sentido, do combate efetivo. Sempre teve político no meio e por, né, entender que ele tem muitos votos. Em todo segmento tem pessoas que estão ali se aproveitando do momento. Isso vai desde ideologias a criminalidade. Infelizmente é assim. O Brasil é muito grande, então tem muitos grupos e cada um se levanta como representante desse grupo, mesmo que não sejam de fato, mas se colocam assim em busca de apoio político, de poder e dinheiro. Agora, colocado esses fatos, qual a implicação disso em nós, cristãos? É um tema um pouco difícil, porque eu falo para vocês e falo para mim. E eu já me fiz essa pergunta, me julgando daquilo que eu tenho pensado. Porque quem nunca falou, bandido tinha que ter morrido mesmo. Mas morreu pouco. A outro diz, coitado, era só meninos, vítimas da sociedade. Bem, eu sei que vítimas somos todos nós. Todos nós. Porque nessa guerra só existe um vencedor. É o adversário das nossas almas. Que está batendo palma, que são mais 115 pessoas que ele preparou. Muitos ali eram desviados de igreja, outros eram de famílias cristãs, se desviaram, estavam ali. E agora fechou com a morte. Segundo o que a Bíblia diz, Deus é soberano naquilo que ele faz, mas segundo aquilo que a Bíblia diz, e a Bíblia diz também que ele não vai contra a sua própria palavra, que ele é justo, é fiel, diz que eles estão condenados, morte eterna. E o diabo está satisfeito com isso, Satanás está muito satisfeito com isso. E nós ficamos muitas vezes colaborando e coadunando com essa felicidade de Satanás, quando a gente podia ter morrido mais. Eu acho que nós devíamos estar chorando por ter morrido tanta gente. Não defendendo bandido. Eles receberam a paga daquilo que eles decidiram. As consequências chegaram e era eles ou os policiais. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito das almas. Quanto nós não alcançamos elas com o Evangelho? O Evangelho tem esse poder de curar, salvar, libertar. Nós que somos a maior nação cristã, ou a segunda maior nação cristã, que eu já falei aqui, por que nós não conseguimos alcançar essas vidas? Porque o mal continua avançando. Então essa é a reflexão que eu acho que nós temos que fazer. Porque não é se alegrando com a morte do nosso inimigo. Íamos plantear. Não dizer que sou inocente, que foi injustiça, foi o combate e aconteceu isso, foi decisão deles. Porém, isso aí tem feito mal e tem enfraquecido a nossa fé, por conta não observamos quem nós somos e qual é o nosso papel, qual o propósito que Deus nos chamou. Efésios 6, todo mundo conhece a passagem, que a Bíblia diz que nossa guerra não é contra a carne, é contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A nossa guerra é contra eles. Não é contra a carne, não é contra a pessoa, não é contra os traficantes, não é contra os assassinos. Isso implica em nós, enquanto pessoa, nossa alma é atingida, como nós vemos todo dia as notícias de barbáries que são cometidas. Realmente é difícil ficar, ninguém tem sangue de barata, né? Ficar ali simplesmente a par e ficar simplesmente dizendo, né? Vai acontecer, vai melhorar. Nós temos que fazer nossa parte, gente. Essa é a reflexão que eu quero chamar vocês hoje. Né? A Bíblia diz lá em Colossenses 1,13 que Jesus, ele nos libertou, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós vivemos num reino à parte. Um reino que não é esse reino.
A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo. João 16:33 diz que Jesus venceu o mundo. O que venceu o mundo? Esse sistema que de alguma forma tem nos afetado e tem mexido com a nossa alma e nos feito esquecer do nosso propósito. Na passagem que nós lemos aí do livro de 2 Crônica, Deus ele respondeu a oração de Josafá, mas é interessante que ele fala no capítulo 15, ele diz, não tenham medo, porque quando a notícia chegou, Josafá temeu. Lógico, era um grande exército. No versículo 16, Deus novamente fala, desçam, que eu sou com vocês. Ou seja, vão para o combate. E no capítulo 17, ele diz que ia pelejar, vão, que eu vou livrar. Se você ver o capítulo, você vai ver que Josafá comunicou o povo se preparou e fez todo aquele rito que eles faziam, Colocavam os levitas na frente, iam tocando os instrumentos, então ia anunciando e exaltando a presença do Senhor, e acontecia que assim eles venceram todas as guerras. Assim eles derrotaram exércitos muito mais numerosos, porque Deus tinha prometido que era com eles. Será que nós temos orado? Será que nós temos colocado diante do Senhor? Temos clamado nesse sentido para que Deus possa agir? Não adianta ficar colocando esperança em homem. Não vai ter governador, não vai ter presidente, porque todos eles de alguma maneira vão estar implicados com seus interesses particulares, sua política, porque nós vemos o reino dos homens, e o reino dos homens é feito de todas essas maldades. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, Isso aqui está, de uma certa maneira, está entregue. Mas nós precisamos viver, nós estamos aqui. Esse é o nosso tempo. O reino já chegou, já está em nós. A metanoia, já somos nova criatura. Mas não podemos nos conformar. Nós não devemos nos informar, nós não devemos tomar a forma do mundo. Nossa renovação da nossa mente, o pensamento do alto. Jesus nos ensinou a amar o seu inimigo. Não mandou a gente compactuar com ele, não. Mandou chamar ao arrependimento. Apresentar o evangelho da paz. Então, existe uma forma que eu acho que nós devemos observar para poder praticar, para que nós não venhamos a estar em pecado. Porque quando você alega com a morte do ímpio, você acaba entrando em pecado. Não é porque ele é um, entre aspas, inimigo seu, não, da sociedade propriamente dita. São as pessoas que estão se levantaram não contra o sistema, de uma certa forma sim, mas não politicamente correto, por meio da violência, criaram um outro sistema paralelo e acreditam naquilo. Se você acha que vai ter algum governador, algum presidente que vai vir, ou do Brasil ou estrangeiro que vai resolver essa problemática, não vai. Não estou dizendo que para a gente ficar parado. Deus falou, vão para esse combate. Lembra que Paulo falou no final da sua vida? Combati o bom combate. Combate da fé, combate de oração, joelho no chão, bons pensamentos, divulgar o evangelho da paz, amando. A maior força que tem nesse mundo é o amor, a Bíblia diz. Maior é o amor. Os demônios tremem quando vê um crente com coração cheio de compaixão. Sabia disso? O poder do amor pelo próximo. Nós não devemos julgar as pessoas pelaquilo que eles estão vivendo agora. Nós devemos pensar no que eles possam viver em Cristo.
a transformação, a libertação. E contra nós temos que se espelhar em Cristo. Você imagina Cristo falando isso? Poxa, morreu pouco. Ah, esse miserável tinha que ter morrido mesmo. Sofreu pouco. Ah, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Querido, não é assim que funciona no reino de Deus. Nós somos agentes desse reino, somos mensageiros. Nós somos separados e comissionados para uma coisa muito grande, muito maior do que nossos olhos estão vendo. Então, essa reflexão, ela é profunda, ela é conflitante e é um embate que nós temos que combater todos os dias. Porque a Bíblia diz que nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas a Bíblia diz também que nós vivemos uma guerra interna, que corpo e alma militam, ou melhor, espírito milita contra o corpo, contra a alma, né? Porque a Bíblia diz que nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso vale em todas as questões almáticas, relacionadas a sentimentos, alma, sentimentos. Esse embate tem que ser levantado todo dia, para que nós não venhamos nos conformar com essas coisas. Senão daqui a pouco nós caminhamos junto com o sistema e não estamos percebendo. Esquecemos de quem nós somos, esquecemos do fogo que arde em nós, esquecemos que nós somos morada do Espírito Santo, esquecemos que nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós somos enfraquecidos espiritualmente quando nós colocamos nosso pensamento na terra, nas coisas da terra, e não nas coisas do alto. Esquecemos dos dons de entender dessa preparação espiritual ao qual nós fomos chamados para sermos usados como instrumento. Em paralelo a isso, em vez de nos preocuparmos com essas coisas, como eu já falei aqui, nós nos preocupamos com cargos, preocupamos com cor de igreja, com tipo de vestimenta, preocupamos com coisas que são infimamente menores. Não tem nem para comparar com a grandiosidade da salvação. Esses dias, ontem mesmo, eu vi um vídeo que me deixou um pouco chocado. É um pastor de uma igreja conhecida, eu não quero trazer o nome do pastor aqui, nem o nome da igreja, mas ele pregando no púlpito e disse, inclusive desse vídeo da internet, tá? Se buscar, você vai achar, que pregar a volta de Jesus é uma grande mentira que os pastores têm pregado para a igreja. Cita ali que é religiosidade, usa uma interpretação errada de pontos da palavra de Deus, fora de contexto, na minha opinião, fala como se fosse autoridade, e as pessoas estão acreditando. Querendo atacar pilares da igreja, que é um dos pilares, é isso, a nossa fé, a segunda vinda de Jesus. E ele mesmo disse que voltaria para buscar a sua igreja. Está escrito. Então ele pega pontos e vai parafraseando e vai fazendo na cabeça das pessoas. E eu vi nos comentários muitas pessoas se enveredando por isso. Cristo é a esperança da glória. Não quero entrar no mérito aqui da volta de Jesus, como ele vai voltar, se a palavra é no sentido figurado, se é no sentido concreto, né, da forma que é apresentada ali. De fato é que ele vai voltar, todo esse sistema um dia vai eclodir. É fato, é só você ver. Uma hora o próprio sistema vai engolir o próprio sistema, não vai se sustentar. Jesus, ele vai tirar a sua igreja daqui. Da forma que vai se dar? Não sei. Eu gosto de fazer sempre esse exemplo. As pessoas falam da criação da terra, como é relatado lá
no Gênesis, e os cientistas, em minha opinião, só provaram aquilo que está escrito lá. Sendo que, da forma que está escrito, a gente não entende. E eles entendem como o haja luz como um grande boom, o grande Big Bang. Eu falei, Jesus falou, haja luz e houve uma grande explosão. Não está desvalidando nada. Então, como vai ser, da forma que vai ser exatamente, né? Apocalipse fala algumas coisas, Apocalipse, né, é um tipo de literatura, a literatura apocalíptica, que se você não sabe, não existe só esse Apocalipse da Bíblia, tá? Existem outros Apocalipse. E esse estilo de leitura, ele traz essa figuração, né, para que as pessoas possam entender, porque é difícil você explicar uma coisa que não existe. Deus te mostrou um negócio que você nunca viu, não existe. Como é que você vai explicar para uma pessoa como é que é aquilo? Geralmente quando você explica alguma coisa, você quer que as pessoas entendam, você faz um paralelo para a pessoa ter uma ideia do que você está falando. Mas isso é um assunto para um outro dia. Porém, esse cidadão aí, se diz pastor, estava falando isso. Mas eu quero alertar a vocês. A Bíblia diz que existiriam falsos profetas, tá? Isso também é um sinal da proximidade dos fins dos tempos. Falsas doutrinas. Existiam... Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz para poder enganar o povo de Deus, trazer confusão. E justamente nesse momento onde nós devíamos estar mais unidos em torno da nossa fé, das bases, porque, como já preguei aqui em antemão, a igreja está sendo atacada e as pessoas não estão se apercebendo, né? O comunismo, o socialismo, ele não gosta de crente, porque a fé, ela é antagônica ao que eles pregam. Já falei sobre isso aqui. O socialismo, Deus é o Estado. O comunismo, a religião é o ópio do povo. Atrapalha. Eles não conseguem captar, mas a Bíblia diz que a nossa fé é loucura para aqueles que não entendem, né? E é verdade. É loucura, porque nós cremos num Deus que nós não vemos fisicamente, mas nós sabemos que existe e nós sentimos Ele. Nós vemos os fatos. Outros não conseguem ver, nem quando acordam, não conseguem nem agradecer a Deus, acha que aquilo ali é fruto do acaso e tudo acontece da perfeição que é, das coisas do jeito que são, por mero acaso do destino. E fica sempre aquela pergunta sem resposta, né? O fato é que autoexistente só Deus e a nossa fé tem que estar nele. Sem contar as ameaças que existem externa aí, né? Por parte de algumas religiões, principalmente as religiões muçulmanas. Se você não sabe, nesse momento tem cristãos sendo assassinados em alguns países da África, onde o evangelho já chegou, converteu essas pessoas, as pessoas tiveram a vida mudada. Só que agora, por conta das guerras, os muçulmanos estão invadindo aqueles países em alguns lugares e eles não admitem, né, que as pessoas possam tomar uma decisão diferente da deles. E segundo o que eles acreditam, está escrito lá, segundo eles creem no profeta, que se você não converter, você é infiel e tem que morrer. Um Deus assassino, em vez de um Deus de amor que prega que nós devemos nos converter e há tempo para todas as coisas, e cada um tem seu tempo, ele continua trabalhando e as oportunidades não são dadas a cada dia. Enfim, são inúmeras, deixa eu botar o óculos aqui que o sol já chegou forte agora, inúmeras ameaças, aí esse momento está se apertando. Se você quiser procurar esse vídeo aí para confirmar o que eu estou falando e depois colocar aqui nos comentários, busca na internet aí, para esse tema deve aparecer lá, tá no YouTube esse vídeo. São as ameaças desse século, tá bom? Então ficamos vigilantes, mantemos a nossa fé em Cristo Jesus,
nas bases da nossa fé cristã, para que nós não venhamos nos transformar em algo semelhante ao que tem no mundo. Amém? Nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Criador, nosso Salvador. Por isso somos chamados cristãos, somos pequenos cristos. Beleza? Essa é a mensagem de hoje. Novamente eu quero desejar para vocês um bom final de semana. Vamos nos encontrar aí semana que vem, se assim nosso Deus nos permitir. Agradecer a vocês que têm visto, compartilhado aí, têm dado um joinha, seja dado um feedback para dizer que vocês estão gostando, para que venha a nos incentivar cada vez mais, né? Porque eu faço isso por mim, por vocês, pelo Evangelho. É uma pequena contribuição, mas já é uma parte. Porque mesmo que nossa fé seja assim, ó, do tamanho do grão de mostarda, eu e você juntos formamos essa grande corrente e formamos essa árvore gigante que vai dar muito fruto e que não pode ser cortada. Deus abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo. Fui!